126. Abre comigo em nome de Jesus a sua Bíblia, em Salmos 126. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 3 em diante. Se você achou, diga amém. Achou, irmãos? Deixa eu ver se alguém não encontrou ainda. Teve gente que não encontrou. Está ali também na tela, né? Então, se você puder acompanhar aí. Salmo 123, a partir do verso 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da campanha não é força, né? É resistência. Amados, 90% das vitórias que não conseguimos obter, 90% das barreiras que não conseguimos transpor, não é devido à capacidade que rodeia a nossa história. Na verdade, é devido à resistência que nos falta. Um curso não terminado, uma história não concluída, um ponto não acertado, tudo literalmente que foi desplanejado ou desconcertado no decorrer das nossas vidas, nós observamos que a resistência não fez parte em si desse ponto. Então, quando nós pensamos que não é força, é resistência, na verdade o que Tiago está querendo nos dizer, que melhor do que ter muita força, mas parar no meio da caminhada, é você resistir paulatinamente para obter no futuro o seu milagre. Tudo na vida é necessário resistência. Todas as vitórias em diversas áreas na sua história, é preciso de resistência. Deus, ele conta com resistentes. O próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, nos deixou o maior exemplo de resistência. A maior missão que foi dada a um homem nessa terra, mesmo sendo Deus, ele não usurpou-se disso tudo, mas ele se esvaziou, como diz Filipenses, você bem sabe, e ele agora vem encarnado em um homem, ele melhor nasce e assim vai efetuando as suas obras, e Jesus nos dá uma prova viva de que ele pôde morrer em meu ao seu favor, porque primeiro ele teve resistência contra o pecado. Se Jesus tivesse cometido algum tipo de pecado mediante a lei, ele não poderia ser o cordeiro vivo, o sacrifício que nos remiria para todo sempre. Então Jesus, ele foi resistente a todas as também afrontas que ele teve que passar. Jesus, basicamente, as suas dificuldades, ele literalmente foi sujeito a tudo. Literalmente, Jesus passou por tudo. Mas Jesus nos dá uma aula do que devemos fazer quando estamos literalmente diante de uma situação difícil. Resistir, permanecer, ser resiliente, bater o pé, acreditar.
A palavra de Deus vai dizer que uma certa feita, Jesus contando uma parábola, onde um homem tinha uma vinha e ele vai recrutar trabalhadores, e ele faz o recrutamento da primeira ordem, e ele recruta de novo a segunda ordem, ele vai recrutando diversas pessoas, e o texto vai dizer que ele chega na hora 1/10 e recruta mais uma porção de trabalhadores, e os trabalhadores que foram recrutados primeiros, na hora do pagamento, recebem a mesma coisa, todos recebem a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer que Jesus, contando que o trabalhador que chegou na primeira hora vai reclamar dizendo assim: nós estamos aqui cansados, nós suportamos a fadiga do dia inteiro. Aquela palavra ali, fadiga, no grego é bastazo. Bastazo significa pegar com as mãos. Então, logo a ideia que nos apresenta que aquele trabalhador que estava desde a primeira hora trabalhando, quando ele pensava em desistir, ele agarrava aquele objetivo, ele agarrava aquele projeto, ele agarrava aquele propósito com suas mãos e dizia: nós vamos até a última hora, nós vamos até o final. Então a resistência tem que fazer parte da sua vida. Se você quer ter um casamento longínquo, você tem que ser resistente. Ninguém é perfeito. Se você quer ter uma família duradoura, você tem que ser resistente. Se você quer ter filhos abençoados, tem que ser resistente, tem que pagar preço por isso. Se você quer terminar uma faculdade, você tem que ser resistente, porque vão ser os 4 anos mais entediantes da sua vida, passei por isso. Se você quer literalmente alcançar algum objetivo na sua vida, você vai ter que romper, você vai ter que continuar, você vai ter que permanecer. Jesus, ele foi literalmente persistente quando ele não era nada, quando ele estava em Nazaré, quando ele literalmente foi para Cafarnaum, o seu ministério estourou. A Bíblia diz que ele continuou sendo persistente. Agora, quando ele é preso e ele começa a receber afrontas, começa a receber tapas, começa a receber todos os tipos de açoite, começam a cuspir em sua cara, Jesus também foi resistente. Não seja só resistente com a sua vitória na mão. Tem gente que é só resistente, só dá glória a Deus, só adora o Senhor, só vai para a igreja quando está tudo bem, quando o sol está favorável, quando o dia está climático para a tua vida. É muito fácil dar glória. Quero ver dar glória a Deus quando está tudo nublado e a sua história está passando por um fio. Quando você é desafiado a romper com a sua própria fé. Quando você não está vendo sol, não está vendo estrela, não está vendo Deus falar contigo. Ele tranca tudo e fala: eu quero ver até onde você vai. É nesta hora que você tem que pegar com as suas mãos a promessa que Deus te fez. Literalmente erguer a sua cabeça e falar assim: se Deus me prometeu, é porque Ele sabe que lá no futuro a vitória é minha. Se Deus me prometeu, é porque eu vou passar pelo que eu vou passar, mas lá no final eu vou cantar o hino da vitória. O mar pode estar na minha frente, a dificuldade pode estar se levantando, não importa o que aconteça, não importa quantas línguas se batem, não importa quantas espadas se levanta, mas foi Deus quem me prometeu. Escute, se tem alguém zombando da tua promessa, da tua chamada, da tua vitória, eu quero dizer e liberar uma palavra: não foi essa pessoa que te prometeu. Quando Deus chegou para Abraão e falou: você vai ter um filho, foi Sara quem riu. Sara não ouviu que Deus iria dar um filho para Abraão. Então não escute quem não escutou a mesma coisa de Deus. É Deus que falou para você: eu vou te dar, e é Ele quem vai te dar. E quem não escutou não interessa, porque a promessa está diante de você. Levanta as tuas mãos, me ajuda a pregar aí e libera um grito de glória a Deus. Seja resistente, seja perseverante. Não pode ser frouxo no dia da batalha. Deus, Ele conta com você. É difícil, mas Ele não disse que seria fácil. Jesus não prometeu muitas coisas, mas dentre as coisas que Ele prometeu é: estarei convosco até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Ele vai estar do teu lado. Mas evangelista, Ele está no céu, o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Ele é o paracleto, Ele é o conforto. Ele senta do teu lado, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te ergue, te capacita. E sabe por que você não parou até hoje? Não é porque você é bom, porque tu é o melhor, porque você é bom, não, é porque é Deus que está te sustentando. Até o momento é Ele que está pegando nas suas mãos.
para o terra. Morocolobriaçaria. Oh, glória. Isso, irmão, deixa Deus fluir. Eu gosto assim. Eu sempre cantei glória a Deus, mas o meu negócio é com a palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, o ambiente de milagre é gerado para Deus operar na tua vida. Então pode dar lugar, porque nesse momento aqui e agora é que o Espírito Santo está trabalhando e se movendo em torno do seu milagre, dizendo assim: eu estou preparando, porque na tua terra pode haver escuridão, ela pode estar sem forma e vazia, mas porque o Espírito está trabalhando, é porque ele sabe que uma hora Deus vai dizer: ei, haja luz, haja separação, ele vai colocar tudo no lugar, porque não importa a escuridão da sua história, mas o que importa é que no tempo certo ele vai te exaltar, ele vai brilhar na tua casa, na tua família. É Deus quem vai te glorificar diante dos homens. Vamos entender. 126, esse número é um número que mexe bastante com a gente. Nós sabemos que a versão original aqui no livro de Salmos, os Salmos no original, no hebraico, é chamado de Tilihim. Em algumas traduções é chamado de Tilihar. Na verdade, Tilihim e Tilihar vai aparecer em poucos números do livro de Salmos. No livro de Salmos, no número 145, e também no Salmos 75 vai aparecer essas duas expressões que eu falei. Tilihim e Tilihar, plural e singular, significa, na verdade, louvor cantado de harpa. Então, Salmos era aquilo que os homens adoravam a Deus. Nós lemos como versos, mas na verdade quando alguém queria expressar alguma coisa, a pessoa literalmente pegava uma harpa e começava a dedilhar. Então, quando nós entramos aqui nessa classificação do 126 para frente, na verdade 115, 116 para frente, nós vamos começar que vai aparecer em algumas epígrafes, o Cântico dos Degraus, que eram cânticos que eram usados para o povo e cantar quando eles estavam subindo para Sião. Você sabe que Sião, na verdade, é um monte sobre o qual Israel está. Então, quando se refere Sião, está falando também sobre Israel. Então, logo nós vemos e observamos nas Sagradas Escrituras que há uma grande diferença entre os salmos nosso, protestante, e aquele que literalmente está no hebraico. Devido a dois salmos, que é o Salmo 118 e o Salmo 119, na Bíblia em hebraica é o mesmo salmo, não tem essa subdivisão. Então, logo no original, na Bíblia hebraica, quando se vai falar de salmos, tem um capítulo a menos. Então, existem algumas traduções que vai nos chamar muito a atenção. E a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer uma comparação dos textos. Porque o que eu li aqui para você aqui foi a transliteração. E houve diversas linguagens. Então é necessário para mim olhar a profundidade do que Deus está revelando. Na sua palavra eu tenho que analisar o original. Então eu tenho que me aproximar o máximo das cópias dos originais. E nos originais vão se apresentar revelações de Deus para mim e para você. No 126 vai usar-se muito aquilo que nós vamos literalmente, uma expressão em hebraico, fonemonologia, que é, apesar da escritura, a escritura sagrada ser inspirada, apesar da Bíblia, como diz o livro de Timóteo, ser inspirada, existem alguns textos que vão aparecer segundo a visão do fulano. Existem alguns textos que vão aparecer segundo a visão de uma pessoa ímpar. Como assim, evangelista? Deixa eu explicar melhor. Você vai ver que a Bíblia Sagrada é inspirada, mas Satanás fala na Bíblia. Aonde que Satanás fala a Bíblia? No livro de Jó. Você vai ver uma fala de Satanás. Você vai ver que os amigos de Jó falaram, mas são os amigos, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com salvação, mas os amigos de Jó falaram. A Bíblia é inspirada, mas ela também vai apresentar essa fenomenologia de acordo com aquilo que a linguagem que o personagem vai apresentar. Então, o número 126 do livro de Salmos, ele vai nos apresentar primeiro alguém que presenciou uma dificuldade, porque aqui
depois de muitos anos já, Israel ele vai passar 70 anos cativo em Babilônia, depois de diversos pecados, depois de Deus falar diversas vezes com Israel, você vai ver que Deus vai se apresentar e vai dizer: como vocês pecaram demais, eu vou ter que dar um basta nisso tudo, então eu vou botar vocês dentro do cativeiro da Babilônia. Aí Nabucodonosor entra em 615, 605, ele invade Israel, taca fogo em tudo, as mulheres são estupradas, os homens são mortos, e vai a primeira leva, vai a segunda e vai a terceira, vários profetas foram, a Bíblia vai dizer que apenas um escapou, que foi Jeremias, que foi para o Egito, mas você vai ver literalmente que Deus, até na correção, ele tem os seus projetos. Depois de 70 anos, a Bíblia vai dizer que quem assume é a Pérsia. E agora os medos e os persas se unem contra a Babilônia e conseguem vencer. Nabonildo cai, e a Bíblia vai dizer que agora se levanta um escriba no meio do período onde eles estão, no período babilônico, onde eles estão presos, que é Esdras. E Esdras vai literalmente começar a observar tudo que está acontecendo. E Deus ele vai liberar, através da vida de Esdras, o povo para retornar para Israel. Então, quando eles chegam em Israel, esse salmo aqui, literalmente, a prática literal do texto é quando eles chegam em Israel e eles literalmente olham, porque no original nós vamos ver aqui que aparece uma expressão que no português não vai aparecer. O versículo 1 vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Entenda uma coisa, eles tinham saído da terra da Babilônia para voltar para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles vão ter esse sonho, porque geralmente o sonho parece ser algo futuro. Quando nós sonhamos, literalmente eu sonho fazer isso, eu sonho fazer aquilo, trata-se de algo distante. Aqui para o judeu, o sonho é de algo que aconteceu. É como se você vivesse um milagre, você parasse de olhasse e falasse: meu Deus, parece que é um sonho que eu estou vivendo, realizou a promessa. Então Deus ele entra dentro de Babilônia e ele resgata o seu povo, ele liberta o seu povo. Aí o texto vai dizer que o resultado disso é a boca dos filhos de Israel se encher de riso, de alegria, e eles cantavam cânticos e diziam: grandes coisas fez o Senhor. Todos estavam alegres, todos glorificavam a Deus. Agora o versículo 4 já é diferente, porque o versículo 4, a lógica do texto é eles estarem literalmente já, não só apasmos com tudo que aconteceu, mas literalmente em Israel, mas lidando com as dificuldades. Evangelista, não entendi, deixa eu explicar para você. Quando eles voltaram, já tinham povos morando lá. Quando eles voltavam, a nação estava devastada. Quando eles voltavam, irmão, foi mais de 70 anos sofrendo, 70 anos apanhando na mão do povo estranho, proibido de falar o hebraico direito. O hebraico aqui se tornou pós-exílico, uma confusão danada, não tinha onde adorar, não tinha templo, tudo foi queimado, muita morte. Então agora que eles voltam, eles vão ter que lidar com o desafio, porque parte da terra está habitada, muitos inimigos se levantam, ninguém quer ajudar Israel que está falida, ninguém quer levantar. Aí o texto vai dizer assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. O segundo cativeiro que eu vejo aqui é um cativeiro mental, porque ele sai do cativeiro físico, que é a Babilônia, e quando eles chegam dentro de Israel, eles têm que lidar com um cativeiro psicológico, que eles estão vendo tudo destruído, tudo acabado. Aí a Bíblia vai dizer assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, segundo as correntes do Neguebe, ou segundo as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Deixa eu te explicar o que é que
o salmista está querendo dizer? Quando eles chegaram, a terra estava devastada, não tinha como plantar, não tinha como fazer nada, os rios estavam secos, estava tudo acabado. Aí a história vai dizer que os israelitas pegavam as sementes e falavam assim: já que não tem o que fazer, então vamos plantar. Então eu já quero dizer, a primeira coisa que o momento difícil vai revelar na tua vida, que momento difícil também é momento de plantar. Momento difícil também é momento de plantar. Tem gente que no momento difícil não quer levantar, não quer fazer nada, não está prostrado. Deus está dizendo para você: no momento difícil, comece a plantar, porque quando chegar o momento bom, tu vai gozar do momento bom e ainda ter as sementes que você plantou. Momentos difíceis é momento de plantar. Por quê? Porque eles começavam a jogar as sementes na areia e eles olhavam para o sul e via que os rios literalmente estavam secos, e eles começavam a chorar e a terra começava a receber aquelas lágrimas. Aí o texto vai dizer que literalmente, num certo período, as correntes do Negueb, Deus soprava água e as correntes começavam a se encher, os rios começavam a se encher. Quando você planta em tempo de crise, a primeira coisa que acontece, as suas lágrimas se transformam em rio. Quem planta lágrima acaba provocando o rio de Deus. Evangelista, eu estou no pouco, é nesse pouco que Deus vai usar. Evangelista, eu estou na dificuldade, essa dificuldade que vai revelar teu milagre. Eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é isso que Deus quer usar. Eu não tenho nada, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, dá na minha mão, porque eu vou usar, e isso vai se transformar num rio que vai inundar a tua história. Se tu tem pouco, pode levantar a tua mão, que o pouco vai se transformar em muito na mão de Deus. Segundo, o texto vai nos dizer que a oportunidade difícil é momento também para andar. A oportunidade, o tempo difícil é tempo também de semear e andar. Deus não te chamou para ficar parado. Até a água parada da dengue apodrece, meu filho. Deus te chamou para você caminhar. Não está no tempo de você ficar mais no colo de ninguém. A Bíblia vai dizer que Mefibosete tinha 7 anos e quando o pó estava quebrando, a ama pegou ele no colo. Quem tem 7 anos não tem que ficar mais no colo. Quebrou o pé porque estava no colo, porque se tivesse andando não tinha quebrado. Deus está falando: vai andar com o teu próprio pé. Vai andar porque eu vou honrar. Vai andar porque eu vou te exaltar na terra, diz o Senhor. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Levanta essa mão aí. Levanta essa mão para adorar. Estoura esse lugar de glória a Deus, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Isso, pega na mão dele. O pastor já vai orar por vocês, mas antes eu quero fazer uma oração aqui. Olha aqui para mim aqui, irmão. Quem provoca o milagre aqui na terra aqui, quem tem que clamar pelo milagre é você. Não vai melhorar Deus se você receber ou se não receber. É você que tem que literalmente encarar a terra que está dura, que está difícil. É você que tem que derramar lágrima. É você que tem que romper. É você que tem que passear. É você que tem que andar. É você que tem que caminhar. Então eu quero convidar você a abrir a sua boca agora. Levanta essa mão junto com a mão do seu irmão aí agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora, porque eu quero pedir para o Espírito Santo tocar em você. Eu quero pedir para a glória descer. Bota o fundo aí, Léo. Deixa a glória de Deus tocar em você agora. Deixa a presença descer sobre a tua vida agora. Começa a abrir a tua boca para dar glória a Deus aí. Começa a abrir a tua boca para dar glória a Deus aí. Começa a abrir a tua boca para dar glória a Deus aí. Começa a abrir essa boca para adorar. Vai, abre a boca para adorar, profeta. Abre a boca, que tem glória a Deus na boca aí. Espírito da verdade, Espírito de Deus, começa a descer nessa agora. Começa a renovar a tua igreja agora. Começa a manifestar a tua glória agora. Vai entrar aqui uma glória sobrenatural e vai começar a tocar na tua vida agora. Deus desceu aqui mais uma vez, foi para te visitar. Então começa a abrir essa boca para receber. Recebe a glória de Deus. 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 Recebe a glória de Deus.
incendiar você. Em nome de Jesus, essa lágrima que você plantou, se prepara, porque vai se transformar no rio. Vai se transformar no rio. Vai se transformar no rio. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele começar a manifestar sobre você algo sobrenatural. Recebe a glória de Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe a unção de Deus. Recebe a graça de Deus. Já tem crente sentindo? Já tem. Recebe. Se Deus está na minha vida, a casa é tomada pela glória. Se Deus está na minha vida, a casa é tomada pela glória. Receba. Recebe a glória. Já tem crente recebendo aí. Eu estou vendo um anjo em resplendor passando. Onde ele passa, ele vai renovar. Onde ele passa, ele vai renovar. Recebe a glória. Deixa Deus incendiar você. Saia candorá. Isso. Pode chorar mesmo, meu irmão. Chora mesmo, porque a glória está descendo. Deus está te quebrantando agora. Recebe a glória de Deus sobre você. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Você não vai parar. Deus vai descer aqui para te tocar. Você vai conseguir romper. Então seja cheio da glória de Deus. Uricana suraga. Vem aqui na frente aqui em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente aqui, próximo aqui do altar. Amandoraba. Remandrocoia. Oh, glória. Estávamos alegres porque a sorte foi restaurada, versículo 1. Estávamos alegres porque no versículo 4 ele conseguiu, o Espírito Santo veio restaurar e modificar a nossa sorte psicológica. Pode chegar aqui mais próximo do altar, por favor. E no último versículo do capítulo 126, estávamos alegres porque aquilo que plantamos com lágrimas, em todas as fases da sua vida, o Espírito Santo vai te confortar. Em todas as fases da tua vida, Ele vai estar do teu lado. Em todas as fases. Abra sua mão assim, minha última oração. Abra sua mão assim. Alabracandara. Tem gente ali no corredor, chega mais para cá. Isso, vem todo mundo aqui. Isso, se agrupa todo mundo aí. Em nome de feche seus olhos. Todos os bloqueios psicológicos, todos os bloqueios mentais, todos os bloqueios espirituais, nessa hora cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Espírito Santo como fogo. Carabachura bacandarábia. Sobre os corpos dos teus filhos agora. Chama-se-acandorabrahá. Do alto da cabeça à planta dos pés. Manifesta a tua glória aqui. 7 vezes mais. 7 vezes mais. O poder do teu Espírito agora. Anderson, eu estou sentindo uma unção muito forte fluindo sobre você. 7 vezes mais. Chama-se-da carabash. Em nome de Jesus, 7 vezes mais recebe a unção. Recebe a unção. 7 vezes mais recebe o toque da glória. 7 vezes mais recebe o toque da presença. 7 vezes mais recebe o toque do fluir. Cada vez que eu vou falando 7 vezes mais, a unção vai multiplicando. Como choques elétricos agora. Sepa. Estemina candará, bacandará. Tem gente que está com um tacho de óleo em cima da cabeça. O Espírito Santo de Deus está me dando uma visão aqui de uma unção que vai começar a mexer para lá e para cá. O varão do renovo já está aqui, ó. Recebe aí, recebe aí, recebe mais, recebe mais. Irmã Sônia, missionária, aquela irmã ali, ó. Isso é porque eu estou vendo o varão em
esplendor na frente dela. Olha lá, a unção vai ser Espírito de Deus 7 vezes mais, dobra a unção aqui. Deixe